Bom dia, na paz do nosso Senhor Jesus. Louvado seja o santo e poderoso nome do nosso Senhor e tudo que Ele é. Mais uma manhã, hoje aqui tá chovendo, Que bênção essa chuva. E a palavra que eu trouxe para vocês hoje está lá no livro de 1 Samuel, no capítulo 18, a partir do verso 5, que vai falar sobre a inveja do coração de Saul. A palavra de Deus diz assim: tudo que Saul lhe ordenava fazer, Davi fazia com tanta habilidade que Saul lhe deu um posto elevado no exército. Isso agradou a todo o povo, bem como aos conselheiros de Saul. Quando os soldados voltavam para casa, depois que Davi matou os filisteus, as mulheres saíram de todas as cidades de Israel ao encontro do rei Saul com cânticos e danças, e com tamborins, com músicas alegres e instrumentos de 3 cordas. As mulheres dançavam e cantavam. Saul matou milhares e Davi dezenas de milhares. Saul ficou muito irado com esse refrão e muito aborrecido e disse: atribuir a Davi dezenas de milhares, mas a mim apenas milhares? O que mais lhe falta senão um reino? Daí em diante Saul olhava com inveja para Davi. Olha esse texto, olha tudo que esse texto nos traz, Hoje, o que o Espírito Santo falou no meu coração, e eu quero trazer para vocês, que assim como Davi, ele teve uma pessoa que ficou contra ele, porque a partir daquele momento que a inveja tomou conta do coração de Saul, ali começou a perseguição de Saul contra a vida de Davi. Ali Saul esqueceu Deus que ele servia, ali ele esqueceu todo o seu reinado, ali ele esqueceu que ele era rei, e ali começou uma perseguição com Davi. E hoje eu quero dizer para vocês que tem pessoas que o coração é revelado quando observa o sucesso do outro. Saul, ele não tinha motivos para ter inveja de Davi, porque Saul, ele era maior que Davi. Saul, ele era o rei, enquanto Davi era apenas o comandante do exército. Saul nem imaginava que Davi já estava ungido como o próximo rei. Mas ele deixou seu coração se tomar pela inveja. E por quê? Se a gente for ver nos versos posteriores, vai dizer ali, a partir do verso 10. No dia seguinte, um espírito maligno mandado por Deus apoderou-se de Saul e ele matou em transe em sua casa, enquanto Davi tocava a harpa, como costumava fazer. Saul estava com uma lança na mão e atirou, dizendo: encravarei Davi na parede. Mas Davi desviou-se 2 vezes. E olha esse verso, o verso 12. Saul tinha medo de Davi porque o Senhor o havia abandonado e agora estava com Davi. Então, assim, tamanha era a inveja, tamanha era a raiva de Saul que ele queria matar Davi. O desejo dele, ali, como a gente pode ver no versículo 11, que ele queria lançar a lança em Davi e o cravar na parede. Ele queria matar Davi, porque ele estava cheio de inveja. Mas a inveja não era porque Davi foi honrado perante as pessoas, não. A maior inveja dele era porque Deus estava com Davi e Deus o havia abandonado. E Saul sabia que a mão de Deus estava estendida sobre a vida de Davi. Ele sabia, ele via luz sobre Davi. E infelizmente Deus havia o abandonado por causa dos seus comportamentos. Eu quero falar hoje para vocês que haverá pessoas que não vão entender que é Deus que tem te levantado. Na nossa vida, infelizmente, a gente terá invejosos, nós teremos perseguidores. Você terá, infelizmente, pessoas que são maior que você, talvez, mas que não vai suportar ver o seu crescimento. Mas como Davi, a gente tem que fugir dessas pessoas e não entrar em confronto e olhar para o nosso propósito. Davi, ele sabia que ele já havia sido escolhido por Deus. Ele sabia
que Deus amava o coração dele. Davi sabia tudo que Deus tinha preparado para ele. E ele continuou no seu propósito. Assim tem que ser eu e você. Muitas pessoas vão nos atacar, muitas pessoas vão nos invejar, muitas pessoas não vão entender a luz que está sobre nós, a luz que nós carregamos, e isso vai incomodar pessoas. Mas tem uma frase que eu ouvi ontem que me tocou muito, que diz assim: as pessoas só vão nos atacar se elas estiverem atrás de nós. Elas só vão nos dar paulada se elas estiverem atrás de nós. E isso é muito verdade. Se nós estamos levando ataque, se nós estamos sendo atacados, é porque nós estamos no caminho certo. É porque nós estamos abalando o inferno. E o diabo está enfurecido, como eu falei ontem. O diabo, ele se enfurece, ele usa de situações, ele usa de pessoas para nos atacar. E infelizmente, quando a nossa luz, quando a graça de Deus sobre nós ela é grande, quando o nosso brilho ele é grande, isso incomoda as pessoas. Mas ei, não olhe para as pessoas, olha para o teu propósito. Davi, ele não olhou para Saul, por mais que Saul o perseguisse. E Davi teve várias oportunidades de acabar com isso, de ir lá e matar Saul, mas ele não fez, porque Saul era ungido do Senhor. Saul, ele era ungido do Senhor. Ele era filho de Deus. Então, assim, por mais que às vezes a gente se entristece com o comportamento das pessoas, sobre nós, por mais que as pessoas nos ataquem, não leve isso pro coração, blinde seu coração e ore por essa pessoa, porque essa pessoa é filha de Deus também, e Deus ama essa pessoa da mesma forma que nos ama. A gente tem que orar para que essa pessoa se encontre novamente com Deus, e se arrependa e veja que o mesmo sol que brilha para mim brilha para ela, a mesma graça que está sobre nós está sobre ela, Deus, ele é um só, ele é o mesmo Pai para todos, o amor de Deus é grande e cabe para todos. Então, por que competir, por que disputar, por que invejar, por que querer atacar o próximo, O Saul, ele foi rejeitado por Deus por causa das suas escolhas. As pessoas levantou ele como rei, e Deus permitiu. Ele teve a aprovação de Deus, teve a bênção de Deus. E durante um tempo ele foi fiel a Deus, só que ele começou a se perder, a se enganar. Ele começou a deixar as coisas tomar conta do seu coração. E foi onde ele começou a ser desobediente a Deus e começou a machucar o coração de Deus. Ele tinha escolha, ele poderia continuar sendo fiel a Deus, temente a Deus, mas não, ele preferiu ser temente às coisas do mundo. Então ele escolheu o seu fim. E assim somos eu e você. Todos os dias nós temos escolha. Todos os dias Deus nos dá escolhas da gente escolher ser temente a Ele, servir a Ele ou servir as coisas do mundo. E eu não digo que o Satanás não vai lançar coisas enganosas para que a gente se perca, para que os nossos olhos e o nosso coração se engane. Ele vai. Só que a gente tem que ser fiel, a gente tem que permanecer firme na palavra, firme no Espírito Santo. Que nada nesse mundo é melhor do que aquilo que Deus tem preparado para nós, do que aquilo que nos espera lá no reino. Nada. Então é essa mensagem que eu quero deixar para vocês hoje. Permaneçam firmes no seu propósito. Não se engane o seu coração. Não engane seu coração com as coisas desse mundo, porque a gente não pertence aqui. Olhe para o alvo, que é Cristo, que é Jesus Cristo. E não dê ouvidos às críticas, às invejas, aos ataques das pessoas. Ore por elas. Que em nome de Jesus haverá transformação no coração delas. E elas vão poder enxergar Deus, como um pai, assim como a gente enxerga. Amém? Que essa palavra possa ter falado poderosamente no teu coração, como ela falou no meu. Essa palavra falou muito no meu coração. E
Que haja transformação hoje no seu coração, que você entregue o teu coração 100% para Deus, para que Ele possa trabalhar segundo a vontade dEle. E que Ele acalme o seu coração, né, para que você aprenda a descansar nele, que nada nesse mundo, nada pode nos atingir quando a mão de Deus está sobre nós. Que vocês tenham um dia muito abençoado na presença do Senhor.